Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Carreira Jurídica. Hoje nós vamos conhecer a Carolina Rodrigues, que foi aprovada em terceiro lugar para o cargo de promotor no concurso do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Carol, quero te dar os parabéns pela aprovação, pela jornada e especialmente porque você foi convidada para o Baile dos Primeiros. Nós vamos falar de tudo isso, mas antes eu quero te conhecer. Por favor, se apresente para nós. Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Meu nome é Carolina Rodrigues, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu sou advogada atualmente, aprovada no referido concurso. Carol, excelente. Claro, você é advogada, por isso que está neste cargo, mas eu gostaria de saber o início da sua trajetória no mundo dos concursos públicos. Em que momento da sua vida você estava que você optou, decidiu em iniciar a sua jornada para a carreira pública, a vida pública? Então, eu comecei a estudar para concursos públicos em novembro de 2020, mais especificamente, né, no primeiro ano da pandemia, quando saiu o edital de delegado do Pará, e o edital, que era um edital bem grande, um edital com 250 vagas. Então, o meu foco inicial era concurso de delegado de polícia. E aí, ao longo desses 3 anos, agora fez 3 anos que eu estudo para concurso, eu mudei um pouquinho o foco, acrescentei algumas matérias, até mesmo para conseguir abarcar outros concursos, como o Ministério Público e a magistratura também. E como você conheceu a estratégia carreira jurídica? Como que você tomou a decisão de se tornar aluna? Do meio da pandemia, eu precisava de um meio de estudo que abarcasse várias matérias. Eu já era formada há 7 anos, então eu precisava retomar muita coisa que eu tinha perdido ao longo do tempo, porque eu trabalhava na iniciativa privada. Então, o Estratégia, ele me ofereceu um curso, né, com possibilidade de acessar várias matérias, vários professores, e isso, naquele momento, foi o ideal para mim, para eu conseguir ter acesso a um conteúdo mais vasto e mais profundo nesse sentido. A partir do momento que você se tornou aluna, como que era a sua rotina de estudos? Eu digo em questões de horas líquidas. Muitos alunos têm dúvidas sobre essa rotina, sobre essa disciplina do dia a dia que é super necessária. Então, como que era a sua rotina, horas líquidas? Quantas matérias você conseguia fazer, né? O seu ciclo de estudos? Conta pra gente. Essa questão de horas líquidas é um tabu para todo concurseiro, né? A imagem de quantas 12 horas líquidas, isso é impossível, assim. Eu consigo fazer, no meu melhor dia, de 6 horas líquidas de estudo. Então, isso, se eu fizer 6 horas líquidas de estudo, eu estou sentada pelo menos 10 horas por dia. Então, assim, seriam 6 horas líquidas por dia, é uma média. 3 matérias por dia, eu nunca consegui ver mais que 3 matérias, até porque eu acho que precisava de muito aprofundamento em alguns temas. Então, eu dedicava em torno de 1h30 a 2 horas para cada matéria, e eu ia fazendo um ciclo semanal de forma que eu visse a matéria, por exemplo, direito penal, pelo menos 2 vezes naquela semana. E para mim, Carolina, o que funciona muito é videoaula. Eu gosto muito de videoaula. E aí eu sei que essa não é a realidade de muitos, mas é o que funciona para mim. Videoaula e PDF conciliando funciona para mim. Então, assim, a minha rotina era basicamente isso. Eu revezava entre videoaula, leitura de PDFs, lei seca, jurisprudência. 10 horas é um tempo considerável, né? Você dividia essa sua rotina com outras tarefas ao longo do dia ou você tinha uma dedicação exclusiva aos estudos? O que acontece, Lívia? Eu sou mãe, então eu não consigo ter uma dedicação exclusiva fora que eu atuo, eu sou advogada atuante. Quando eu falo 10 horas, era o meu melhor dia sentado, um sábado, por exemplo. Tem dias que eu estudava só de manhã e à noite, mas como a gente estava num período realmente de pandemia, tudo virou home office naquela época, tudo estava em home office naquela época, então era muito mais favorável nesse sentido. As audiências eu conseguia fazer online, então eu não precisava sair de casa para isso, então não tinha deslocamento de trânsito. Eu trabalho como autônoma, então eu não trabalho em escritório. E o meu filho, naquele momento, estava sem escola, então a gente conseguia manter ele em casa, dividindo as tarefas com ele. Fora que eu tenho uma rede de apoio muito favorável. O pai do meu filho, meu marido, é um pai muito presente, e a minha mãe e minha irmã me auxiliam muito. Então, funcionava para mim por causa desse ciclo, assim. E isso é muito importante também, Carol. Gosto sempre de tratar sobre esse assunto, que além da técnica, existe um outro lado na vida do concurseiro, né? Você citou a sua rede de apoio. Então, eu gostaria de saber como que você levou esse lado emocional dos concursos públicos em relação à ansiedade, ao nervosismo. Você passou por isso, por uma cobrança que você fazia com você mesma?
em relação ao seu tempo, né? Você tinha que, acredito eu, que escolher muitas coisas ao longo do seu dia, né? Você não tinha só o seu tempo dedicado aos estudos. Como que você levou esse outro lado dos concursos que ele existe? Olha, eu falo que é muito difícil. O concurso público, eu não estou aqui para falar para ninguém que é fácil, porque não é. É muita abdicação e precisa de muita resiliência. Eu posso dar alguns exemplos. O meu filho faz aniversário em setembro. No aniversário de 4 anos dele, eu estava em Brasília fazendo a segunda etapa do MPDFT. No aniversário de 5 anos dele, eu estava no Espírito Santo fazendo a primeira etapa de delegado do Espírito Santo. E esse ano, o Dia das Mães da escola dele, eu estava em São Paulo fazendo prova. Então, assim, é um cenário de escolhas. Assim. Você precisa escolher, em algum momento você não vai estar presente. No Mato Grosso do Sul, na segunda etapa, eu fiquei fora de casa 6 dias, porque 6 dias não, 8 dias, porque são 6 dias de prova escrita. Então, se você realmente, no meu caso, se eu não tivesse um apoio por trás, seria impossível fazer isso. E aí são cenários de escolhas. Eu perdi aniversário, eu perdi Dia das Mães, mas compensa, vale a pena. O futuro dele fica muito mais fácil comigo aprovado em um concurso público. Então, assim, exige uma resiliência muito grande e compreender que sacrifícios eles vão ter que ocorrer independentemente da área que você escolha. Se você escolher ser um concursado hoje, você terá que fazer sacrifício. Isso é, você está no plantio e terá a colheita. Acho que é difícil, né? Mas tem que ter isso em mente, esse foco, que tudo vai valer a pena. Acho que é isso que deve passar aí na sua cabeça, especialmente depois que você viu suas aprovações, né? Sim, isso é muito gratificante, assim. É isso que traz motivação e hoje eu vejo que valeu a pena. Todo esse sacrifício ele teve um resultado. Muito bom. Carol, seguinte, concursos da área de carreira jurídica tem 3 etapas, né? Um pouquinho mais extenso aí do que um concurso de normal, digamos assim. Vamos lá. Primeira fase, prova objetiva. Como que foi a sua preparação de reta final, especialmente? Aquela última semana que antecede o dia da prova, que você chegou preparada ali para executar a sua prova objetiva. Reta final de provas objetivas, para mim, como eu disse, o que funcionava. Eu gosto muito de assistir as revisões que o Estratégia fazia na semana, então as aulas da Nelma, do Procópio, do Rodrigo Vaslin, então essas aulas durante a semana, e para mim sempre funcionou muito bem revisão de véspera, aquelas revisões que é feita o sábado o dia inteiro, então eu realmente ficava o sábado o dia todo assistindo a aula do Estratégia. Eu assistia o dia inteiro, tanto que na prova do Mato Grosso do Sul, eu lembro do Fadel falando uma questão que ela caiu exatamente igual na prova. Para mim, o que funciona é isso. Cada um tem o seu método. Eu falo que concurso é assim, mas as revisões de véspera elas servem não para você aprender coisa nova, mas para ativar a sua memória recente e sua memória de várias coisas. Então, eu gostava sempre de fazer isso. E eu gostava de pegar os meus resumos e ler. Então, eu assistia aulas das revisões de vésperas e lia meus resumos para as provas objetivas. Excelente. E a prova discursiva, segunda etapa, como que foi a sua preparação? Olha, eu confesso que a minha primeira vez na segunda etapa foi no MPDFT. E ali eu aprendi uma coisa muito séria, assim, que a gente faz um estudo conjunto para a primeira e para a segunda etapa. Mas de forma mais direcionada, na minha visão, mais importante para a segunda etapa é conhecer a banca que você irá fazer a prova, conhecer o estado que você está fazendo a prova e principalmente entender o perfil daquela prova. Então, é um estudo mais direcionado nesse sentido. Mas no que tange ao conhecimento propriamente dito, você tem que ir aprofundando isso ao longo dos seus estudos, mesmo com a prova objetiva. Então, é uma conciliação desses fatores. Você precisa conhecer profundamente o local que você vai fazer, a banca que está fazendo aquela prova, qual órgão que você está fazendo uma prova. Fazer uma prova, por exemplo, de defensoria é totalmente diferente da prova de Ministério Público. Isso você tem que entender ao fazer a prova. Então, seria esse conjunto de questões assim, que me ajudam a compreender a melhor a segunda etapa. Excelente. E a terceira e última etapa, prova oral, temida por muitos, né? É uma etapa em que são medidas outras coisas para além do conhecimento, a sua postura, o seu tom de voz, a sua vestimenta, tudo isso conta, né? Então, como também que foi preparação para essa terceira e última fase? O que eu falo com alguns amigos sobre a prova oral é o seguinte: ninguém chega numa prova oral sem conhecimento.
Se você está ali e quem está te examinando sabe que você tem conhecimento técnico. O fundamental para uma prova oral, que eu percebo por todas as provas orais que eu já fiz, Mato Grosso do Sul é uma delas, mas as outras que eu já passei, é que a banca ela quer entender a sua postura, a forma com que você reage a uma situação adversa, como você reage a uma pergunta não tão bem colocada e não tão bem colocada de propósito. Então, assim, ela vai além do conhecimento, ela requer postura, ela requer um treino de respiração muito grande. Então, é um conjunto de coisas, assim. Eles querem saber se o candidato sabe lidar com uma situação que foge ao contexto. Eles querem saber se o candidato consegue manter a tranquilidade ao responder alguma questão, ou mesmo, se, dependendo da questão, se ele consegue ir além do que é necessário. Então, ela vai muito além de conhecimento, ela é postura, como o candidato se porta, como ele se veste. E uma coisa que eu sempre falo, você está sendo avaliado, não é a hora que você senta ali na frente daquela banca, é da hora que você entra no local de prova. Todos ali sabem que você está numa prova oral. Provavelmente, como no Ministério Público, na Procuradoria, na Magistratura, na sede, todos os profissionais ali vão trabalhar com você um dia, caso você seja aprovado. Então, você sendo avaliado desde o início. Então, a postura, o trato com as pessoas ali, ela diz muito da sua aprovação. Então, seria mais ou menos nesse sentido, assim. Excelente, Carol. Seus conselhos é exatamente essa visão. A partir do momento que você pisa, você está sendo avaliado. É o todo, é o conjunto. E muito bom também para quem está em casa, está nessa mesma jornada, tem interesse, saber desse ponto. Agora, Carol, você teve alguma matéria que você teve mais dificuldade, que foi mais difícil para você, te deu mais trabalho? Se sim, como que você superou isso? A minha grande dificuldade no mundo dos concursos, para mim, eu amo direito penal e processo penal, então o processo civil, para mim, ele é muito dificultoso, assim, pessoalmente falando, até porque eu me formo com a vigência do Código Civil anterior. E logo 2 anos depois da minha formatura, que vem o Código Civil novo. Então, eu não me formei com o novo Código de Processo Civil, na verdade, Código de Processo Civil. Então, o que me ajudou a ter êxito nessa matéria e ir bem nas provas orais? Primeiro, eu tive que ler novamente todo o Código de Processo Civil, porque eu não, né, a gente não estudei por ele. As aulas do Rodrigo Vaslin, elas são essenciais, para mim, eu gosto muito das aulas dele. Eu acho que a didática dele é muito boa, o livro dele é muito bom, tanto em processo civil quanto em difuso. Então, assim, então você tem que ter um bom professor e um bom material de estudo. Porque é uma matéria que ela é teórica, ela não é só a lei seca, não é 2 e 2 são 4. Então, a teoria ela é fundamental. Então, para mim, o que me ajudou foram videoaulas e PDFs e a leitura do Código de Processo Civil. Agora, Carol, você foi convidada para o baile dos primeiros, você imaginava isso? Como que foi a sua reação quando você recebeu o convite? Então, eu fiquei muito surpresa com o convite, e principalmente porque eu lembro do baile do ano passado, que eu vi fotos, vi vários vídeos, e eu falei assim, gente, esse baile é um sonho. Teve o show do Skank, gente, e era um sonho que naquele momento era intangível para mim, porque eu estava começando a galgar êxitos para a segunda fase, mas ainda não caminhar. E aí, do ano passado para cá, eu galguei muito êxito, eu passei em várias segundas fases e várias orais. Hoje é a questão de ser uma coisa que era intangível e hoje é possível. Então, assim, é um marco muito importante para essa minha carreira de concurseira, né? Porque é um momento que a gente pensa assim, primeiro que está acabando a vida de concurseira, e segundo que a gente conseguiu lograr êxito. Porque quando eu comecei a estudar lá em 2020, para um concurso, né, de delegado, apesar de ser atrelado ao Ministério Público, não é o mesmo concurso, eu nunca imaginava uma situação de ser uma terceira colocada de um concurso, de ser a segunda colocada de outro, entendeu? Assim, isso era intangível e hoje é possível. E isso, para mim, é muito significativo, assim, quer dizer que valeu a pena. Muito legal. É como se fosse mesmo uma formatura, uma celebração. Como você disse Sim, bem, tá fechando aí com chave de ouro, é porque tá acabando, né? Essa fase, essa sim. trajetória aí longa. Tá ansiosa, então? Quais são suas expectativas? Eu estou bastante ansiosa, eu tô com muita expectativa, ansiosa para saber qual que é a banda. Eu acho que a ansiedade boa, né? Não é ansiedade de resultado, É. com prova, com isso. E assim, já tô com roupa arrumada, já tô pensando no cabelo, maquiagem.
Então, é aquela ansiedade boa, de alegria, eu acho que isso é importante. Assim. Muito bom, é isso mesmo. Como que você considera, então, estratégia carreira jurídica? Como que você classifica os materiais, os professores, todo esse suporte que você teve ao longo dos anos do estratégia? O estratégia ele foi essencial na minha aprovação ao longo desses 3 anos de concurso, principalmente por dois fatores, assim, pelas aulas, que para mim funciona muito bem, pelos materiais de PDF, que para mim é uma complementação das aulas. Então, eu acho que você sabendo casar aquilo ali de forma que não fique maçante, cada um tem um método de estudo e cada um tem que descobrir o seu método. E a plataforma de questões também, principalmente para a prova objetiva, ela é muito essencial, porque os filtros, você consegue filtrar banca, filtrar questões anuladas ou não, isso faz muita diferença no estudo. Então, a estratégia ali foi essencial. Fora as revisões semanais e de véspera, que sempre, isso aí é sempre. 1, 2, já teve questões de prova de 5 questões caírem. Então, é um conjunto de um trabalho que a estratégia realiza, que ele auxilia muito o concurseiro nesse sentido. E o concurseiro sabendo manejar as ferramentas de forma que ele melhor aprover faz sentido, sim. Muito bem. Tudo que você falou foi maravilhoso. Foi uma dica de ouro. Mas para a gente fechar mesmo, queria uma dica de ouro, algo que você considera que foi essencial para a sua aprovação. O que seria? Eu fiz 28 concursos, eu viajei o Brasil inteiro. Eu estou com 3 aprovações agora, porque eu não desisti. Porque se eu tivesse desistido no primeiro, ou no 15º, ou no 27º, eu não estaria aqui. Então, resiliência. É uma fila. Se você não sair dela, uma hora vai. Claro que com dedicação, não é ficar na fila fingindo que nada acontece. Com dedicação. Então, para mim, a palavra para o concurso público é resiliência, porque você vai cair 95% das vezes. A reprovação, ela é a regra. Você não precisa ter dúvida disso. A aprovação é exceção, sabe por quê? Porque quando você é aprovado, acabou. E é isso, assim. Resiliência é fundamental para o concurseiro. Muito lindo, Carol, tudo que você disse. É isso. Só não passa quem desiste. Você não desistiu e Exatamente. hoje está aqui de quebra ainda, indo para o baile dos primeiros. Carol, quero agradecer a sua participação por você ter compartilhado a sua trajetória, um pouco da sua experiência e da sua visão, do seu olhar. Obrigada. Muito obrigada. E para você que nos acompanha até aqui, obrigada também pela companhia, pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia Carreira Jurídica. Obrigada e até mais. Tchau, tchau.